Vamos então discutir as perspectivas do clima para esse período de 2023 e 2024. Na realidade, para vocês aí é mais 2024 do que 2023. Nós vamos fazer um diagnóstico dos últimos 180 dias. Vamos falar então sobre El Niño, fazer uma previsão de curto prazo, 15 dias, depois a previsão para um ano, usando a similaridade, e vamos então concluir. Então, de 27 de maio a 22 de novembro, esses últimos 180 dias, nessa região que vai de 0 a 5 graus sul, 40 a 45, que engloba Chapadinha, nós temos então aqui um marronzinho, sugerindo então que boa parte da região ficou com 50% a 75% total precipitado, 50% a 75% da média, ou seja, uma redução de 25% a 50%. No gráfico aqui ao lado, a gente mostra que a curva superior, essa mais bem comportada, é a climatologia, o que a gente esperava que chovesse, a ordem de 150 milímetros acumulado marrom. Embaixo nós temos os totais diários, né? A gente vê que vinha chovendo bem até junho, julho, depois mais ou menos a partir do dia 22 de julho, então passou a praticamente não chover nada. Um outro chuvisco só nesses últimos praticamente 4 meses, né? Quer dizer, então praticamente não choveu nada nesse período, com o total médio diário para o período como um todo é 0,6 milímetros por dia, que não daria obviamente nem para manter evapotranspiração. O índice padronizado de precipitação, preparado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, nos permite classificar as regiões que foram mais chuvosas, acima da média, tá? Utilizando então aqui os desvios padrões, e as que foram extremamente secas. A gente vê a boa parte do país ficou com manchas aí, em alguns casos sendo classificado como extremamente seco. No Rio Grande do Sul, ao contrário, choveu excessivamente, foi classificado como extremamente úmido. Aqui na região ficou nesse tom de cinza, considerado então normal. Quer dizer, claro que nesse período chove muito pouco, mesmo assim choveu até razoavelmente bem próximo da média, conforme a classificação feita aí pelo IPP do INMET. Olhando o mundo como um todo, os Estados Unidos, a gente vê esse marronzinho aqui, tá? No Corn Belt, mostrando que principalmente os estados do centro, estados que são grandes produtores como Iowa e Illinois, tiveram chuvas abaixo da média nesse período de crescimento dos cultivos de soja e milho, né? Em alguns lugares houve reduções entre 25% e 50%. Então isso deve ter, de uma certa forma, afetado o desenvolvimento, principalmente do milho, que o milho é uma planta mais sensível. Na Ásia em si, nós temos a China aqui, e a Índia mostrando então reduções de chuva ao longo de sua costa oeste e mais o norte da Índia. Aqui na região da China, as províncias mais ao nordeste, que são as maiores produtoras de milho e soja, tiveram um verão um pouco abaixo da média, que deve ter afetado o cultivo. Esse que aparece aqui em excesso é que na província de Hainan, por exemplo, eles estavam prontos para colher o milho, o trigo, no final de maio, e passou então um período, mais de uma semana, chovendo constantemente. O trigo acamou e eles perderam, estima-se, 30% do trigo, que deve ser agravado com a situação em função do fato de que nesse período, então, as chuvas foram abaixo do normal para a estação de crescimento das plantas. A Austrália, praticamente como um todo, teve chuvas abaixo do normal.
No Pacífico Equatorial, temos basicamente 3 regiões, Ninho 1, 2, próximo da costa da América do Sul, o Ninho 3, que é essa região em vermelho, e que eu acho que é o que mais interfere no nosso clima, essa região, e o Ninho 4, que é aqui em azul, que é a região mais quente do Pacífico, já próximo da Austrália, da Indonésia. E os americanos, eles não usam nem o 3 e nem o 4, eles pegam um pedaço do 3 e um pedaço do 4, que eles chamam de Ninho 3.4. Então, atenção, todos os comentários que saem, infelizmente, vão para a mídia, é baseado nessa região aqui e não praticamente nesta outra, como disse, aparentemente tem mais impacto sobre a nossa chuva do que o Ninho 3.4. Os ventos sopram da América do Sul, na região equatorial, em direção à Austrália. O vento vai então por atrito levando a água, empilha parte da água aqui, parte da água é transportada pela corrente oceânica Kuroshio, que banha a costa da China e o Japão, e vem se acumular aqui Pacífico Norte. E outra parte fica empilhada aqui, que muitas vezes chega a ficar um desnível de cerca de 50 centímetros, quer dizer, 50 centímetros do oceano mais alto aqui do que na costa da América do Sul. Esse empilhamento de água vai provocando uma compressão nas camadas mais baixas do oceano, nas camadas internas, como se, por exemplo, a gente fosse comprimindo uma mola entre os dedos, e chegando no ponto de máxima compressão, soltasse a mola libera então imediatamente toda a energia que foi acumulada. A mesma coisa acontece com o oceano, vai pressionando as camadas inferiores reagem e expulsam a água quente. Essa água então viaja aí da ordem de 3 meses para chegar aqui até a América do Sul, encontra o continente e sobe. Isso nós chamamos de onda de Kelvin. Aqui nós estamos vendo uma animação, no caso aqui é a superfície, estamos vendo uma animação até 450 metros de profundidade. E eu coloquei aqui como referência a linha de 150 metros de profundidade, porque em geral uma onda de Kelvin está confinada entre a superfície e essa linha aqui. O que a gente observa é que já existem bolsões de água fria e a água quente, aparentemente, ela está se dissipando. Notem, a última do dia 14 de novembro, e a gente já vê que a região que estava bem mais quente aqui no Pacífico, no Ninho 3, já está se dissipando, enquanto a gente vê bolsões de água fria dominando e a água fria já passando dos 150 metros de profundidade em direção à superfície, o que faz com que a gente conclua que essa onda de Kelvin já está em dissipação. Nesse último mapa, do dia 12 de novembro ao dia 18, a gente vê que a região do Ninho 3 ainda tem alguns pontos, alguns bolsões com em torno de 1,5 até um pouquinho mais. Mas na região do Ninho 3.4 a gente já começa a ver uma diminuição e, na realidade, um acúmulo de água um pouco mais aquecida com relação aos mapas anteriores, que no lado oeste do Pacífico. Nota-se também claramente o acúmulo de água quente no Pacífico Norte, e é por aqui essa água não tem por onde sair. Praticamente o Alasca é grudado na Rússia. Tem uma pequena passagem aqui chamada Estreito de Bering, mas que não permite muita água sair por aí. Então, o resultado é que essa água fica acumulada fora da região equatorial. Os ventos sopram de oeste para leste, da Ásia em direção à América do Norte. Eu disse que essa água quente iria causar problemas, principalmente no inverno, porque o vento passa por aqui, as águas estão 3, 4 graus acima da média, o vento se carrega de umidade e vem alimentar as frentes frias aqui nos Estados Unidos. O resultado nós já vimos. Então agora, de acordo com os relatórios que vimos, as nevascas que ocorreram no final de outubro, agora, em alguns lugares deixou mais de 80 centímetros de neve no chão, temperaturas muito baixas, na Rússia 40 graus negativos, na Europa, na China também temperaturas negativas e também muita neve nessa região das províncias aqui do Nordeste, Heilongjiang, por exemplo.
Então, há quem diga que este foi, em muitas partes dos Estados Unidos, o Halloween, quer dizer, o 31 de outubro, com maior quantidade de neve desses últimos 50 anos, né? Bastante significativo. E essa água aqui, na realidade, ela então produz a umidade necessária para isso. O resultado é que o oceano tem uma inércia, essa água vai continuar aí, os ventos continuam soprando e durante o inverno, que mal está começando na América do Norte, a extensão de neve esse ano de novo vai ser bastante grande, o que deve causar problemas, por exemplo, principalmente nos estados do norte, do Corn Belt, de terem que plantar atrasado, porque a neve vai demorar para derreter, a neve é altamente refletora, reflete 95% da radiação solar que incide sobre ela, ela vai demorar para derreter. Eles têm uma benção, vamos dizer assim, que é congelamento do solo. Quando a água que está no solo se congela, ela aumenta em cerca de 10% o seu volume, e quando descongela, ela deixa o solo fofinho, bem aerado, descompactado. Só que se tiver muita neve derretendo, esse solo então vai ficar encharcado e aí vai prejudicar o desenvolvimento da semente e do sistema radicular da planta, principalmente. Então acho que eles vão ter problema de novo. Vão, principalmente nos estados mais ao norte, plantar fora da janela, que se encerra no dia 31 de maio, e com isso, eventualmente, já ficam sujeitos às geadas, como já aconteceu no final de setembro desse ano, e nevascas como essa que ocorreram agora no final de outubro, prejudicando, então, particularmente, não só o desenvolvimento da planta, como a safra também. No Atlântico, as águas continuam aquecendo, a corrente do Golfo, que é a corrente oceânica, leva calor lá para o ar, mas uma parte desse calor retorna aqui pela costa da África, de tal forma que, na região em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, que é chamada zona de convergência intertropical, ela não é fixa, ela segue o Sol com um certo atraso e ela costuma chegar na sua posição mais ao sul, de 4 graus sul, em abril. Então, se isso acontecer em abril, maio, os ventos vão estar soprando da África, trazendo muita umidade para o norte e nordeste do país, que pode ficar com excesso de chuva. Na previsão oficial de El Niño, e note que não é só El Niño, é N, é ENOS. El Niño, oscilação sul, quer dizer, há necessidade de se ter a água quente, mas também há necessidade que a atmosfera responda, variando o campo da pressão atmosférica. No caso, quando as águas estão quentes, se a atmosfera responder, há um abaixamento de pressão atmosférica na região de água quente, formação de nuvens e chuva, o ar sai dessa coluna e se dirige para a América do Sul, desce sobre a América do Sul, Brasil, formando um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens e chuva. Porém, se a atmosfera não responder, então as águas quentes não têm impacto algum na distribuição da nossa chuva. A previsão feita agora, liberada agora no dia 10 de novembro, com os dados de outubro, mostra que existe grande probabilidade, 100% de probabilidade, de que as águas fiquem meio grau acima. E como nós já vimos naquele mapa, de fato já estão. Porém, para se ter um El Niño de moderado para forte, as águas precisam estar 1,5 graus, pelo menos acima da média. Lembrar que no El Niño de 2015, 2016, as águas chegaram a ficar 2,6 graus acima da média. Na previsão passada, eles tinham aí uns modestos 83%. E agora, esse ano, essa nova previsão, estão mais audaciosos e colocaram 94% de probabilidade que se tenha um El Niño forte, né? Começando agora, de moderado para forte, começando agora em novembro. Eu duvido disso, note que vai decrescendo,
E 56% de probabilidade não quer dizer absolutamente nada. Em janeiro, fevereiro e março, centrado em fevereiro, não quer dizer absolutamente nada. Se você tem uma moeda, a moeda tem duas faces. A chance de dar cara, por exemplo, é 50%. Então, digo, jogo a moeda e digo, se der cara, temos um super El Niño em janeiro, fevereiro e março. Se der coroa, não tem. Quer dizer, então, essa probabilidade não dá uma certeza de que vai ocorrer conforme a mídia está falando. Mesmo porque vocês veem que a previsão de ENOS, agora com os dados de outubro, na realidade é, não sei, questionável, né? Você pega os dados observados de agosto, setembro, outubro, está aqui, os dados de outubro estão aqui, e usam, nesse caso, usaram 17 modelos dinâmicos. Esses modelos dinâmicos são códigos de computador que resolvem as equações do movimento da atmosfera e do oceano. 17 modelos dinâmicos estão aqui listados e 9 modelos estatísticos. Estatística a gente sabe, né, que é o que é estatística. Se estatística fosse boa, a gente ganhava toda semana na Mega Sena, né? Então, note que cada modelo dá um resultado diferente. Esse aqui diz que vai dar 2,5 graus acima, porém esse outro aqui embaixo, né, do LDEO, diz que as águas vão ficar meio grau abaixo, de tal forma que os modelos, eles absolutamente não se relacionam entre si. Aí o que o CPC, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, faz, reúne os especialistas, discutem o assunto e chegam num acordo, né, num consenso, como se fosse aí uma Câmara de Deputados federais para chegar num consenso para sair alguma coisa. E esse consenso é essa curva azul que está aqui. E vocês notam que agora, nesse mês, eles estão colocando ela um pouco mais para cima, né? No final do ano, com esses modelos que já não conseguem reproduzir o clima global, não conseguem acertar na chuva, previsão de chuva. Então, essa previsão não é nada confiável. Eu diria que, sim, o Pacífico permanece ligeiramente quente. Parte da água quente está sendo bombeada lá para cima do norte do Pacífico, como vocês viram. E nós vamos ter, então, águas ligeiramente mais quentes, 1 grau, 1,5 graus no começo desse ano. Porém, não vamos ter oscilação sul funcionando. Quer dizer, e se não houver impacto no campo de pressão, então não há impacto na distribuição da nossa chuva. Eu creio que não vamos ter impacto nas nossas chuvas devido a essas águas quentes, e sim vamos ter a predominância dos sistemas frontais das frentes frias, como vamos discutir um pouco mais para frente. E, de fato, quando se faz a correlação estatística entre as temperaturas do Ninho 3.4 e a chuva na América do Sul, a gente percebe que, estatisticamente, a região que mais responde é o sudoeste do Rio Grande do Sul, que na realidade não está sendo a região mais afetada, o nordeste da Argentina e o Uruguai, parte do Paraguai também. E a gente percebe que o centro-oeste não apresenta nenhum coeficiente alto, quer dizer, na correlação estatística, o coeficiente máximo seria 1, aqui aparece 0,6, 0,7, de tal forma que, se temos água quente, o coeficiente é positivo, teríamos excesso de chuva nessa região, porém, déficit de chuva no norte da América do Sul. Com Laninha acontece o contrário. Mas se você fizer a análise desses últimos 70 anos, você percebe que nem sempre a atmosfera se acopla ao oceano. Nesse caso, em 64% sim, mas em 36% do caso, a atmosfera, ou seja, a OS, Oscilação Sul, não sentiu o efeito da água quente, portanto não interferiu na chuva. Na previsão de curto prazo, em torno de 15 dias, feita pelo Global Forecasting System, GFS, Global Forecasting System, sistema de previsão global,
americano, que é muito usado no mundo todo, mostra que do dia 23 ao dia 29 de novembro, aqui aparece um branquinho, meio esverdeado, sugerindo então um acumulado na semana de 5 a 15 milímetros, o que estaria, digamos, dentro do esperado. Para a próxima semana, 30 a 6 de dezembro, teríamos já um verdezinho já tomando mais conta aqui, de tal forma que teríamos estimado ou previsto de 15 a 25 milímetros acumulado na semana. Ainda assim, isso está dentro do normal. Então, a gente espera que aos poucos vá começando a chover praticamente em todo o país. E eu queria fazer um comentário aqui sobre a problemática que nós tivemos de falar em onda de calor, mas não se pode falar em onda de calor quando está na região tropical, porque afinal de contas o calor sai da região tropical e vai para os polos. Se tivéssemos dito assim, uma onda de frio que veio dos polos, tudo bem. Mas onda de calor, na verdade, não. O sistema de alta pressão, dominando a região como um todo, fez com que a atmosfera ficasse limpa, clara, sem vento, tá? E o Sol, desde o dia 23 de setembro, cruzou o Equador, está em cima da gente. Então tem, além do fato de que nos últimos 180 dias, vocês viram, choveu abaixo da média, então tem todos os ingredientes para se ter temperaturas altas. Ocorre que eu estava notando que aqui, essa região do Pacífico, ela agora já não está mais, mas ela, porque essa imagem é do dia 17 de novembro. Mas ela estava muito ativa e ela criou esse jato subtropical. Quer dizer, a corrente de jato são ventos fortes, em caso subtropical, chega a 150 km por hora. Quando ela passa por cima da cordilheira, ela desacelera, mas assim que ela desce, ela gera um movimento ciclônico, quer dizer, na mesma direção da Terra, um sistema de baixa pressão muito violento e produz tempestades, e essas tempestades então estavam varrendo o Rio Grande do Sul e provocando tudo aquilo que vocês viram na imprensa. Porém, parece que essa atividade aqui diminuiu e esse jato deixou de existir. Então, acho que a partir do dia 17, 18, houve uma quebra e agora vamos ter chuvas mais regulares. É claro que não vai ser de imediato, que a atmosfera é como um capacitor elétrico, ele vai carregando aos poucos. Primeiro aumenta a temperatura, depois vai aumentando a umidade até que se estabeleça definitivamente a estação chuvosa, mas já dá para notar uma mudança de comportamento a partir do dia 17 e 18, em função dessa mudança aqui da circulação e do desaparecimento desse jato subtropical. Vamos para a previsão de um ano. Como eu disse, eu não gosto de modelos, porque eles não resolvem o ciclo hidrológico de uma maneira apropriada. Então eu uso similaridade, que consiste em ir acompanhando ao longo do tempo a situação do clima global, criar um cenário para o clima global e ir para trás, escolher um ano cujo cenário clima global seja semelhante a esse. E nesse caso específico, eu escolhi 2008 para representar 2023. Então, pegando Chapadinha como referência, 3,7 graus sul de latitude e 43,5 graus oeste de longitude, aqui nós temos um verde com um branco, o que diz que a média acumulada de outubro a dezembro, nesses últimos 30 anos, de 91 a 2020, é 140 milímetros, vai estar em torno da média 0 a 10 milímetros a menos. Como é um trimestre, outubro a dezembro, tem que multiplicar por 3, 0 a 30 milímetros a menos. Então eu espero um acumulado nesse trimestre em torno da média da ordem de 110 a 140 milímetros acumulado nesse período de outubro a dezembro. De janeiro a março, a gente vê então que já está bastante azulzinho aqui
indicando que esses dados aqui, que são os de 2009, que eu dei sequência, uma vez que, como eu disse, não creio que vamos ter nenhum El Niño. Portanto, os dados de 2009 dão a sequência. Aqui vocês têm os desvios observados em 2009. De branco para lilás são desvios positivos, chuva acima da média. De branco para vermelho são desvios negativos, abaixo da média. Então, o que a gente vê aqui ao longo da costa são desvios positivos, 40 a 50 milímetros em média por mês, que no trimestre daria entre 120 e 150 milímetros, que somado à média do trimestre, que é bastante alta, 860 milímetros, teremos então entre 980 e 1.010 milímetros, ou seja, um acréscimo de 15% para quem pode usar os dados na propriedade, se tiver os dados de 2008, 2009. Vai abrir a junho de 2024, continuo usando 2009. A média acumulada de abril a junho é 600 milímetros, que é bastante alta também. E a gente vê aqui tudo preto, né? Mais ou menos 15 graus, no paralelo 15 para a região equatorial, obviamente excluindo Roraima, Venezuela, etc., que estaria com um período de seca bravo. Nós teríamos então excesso de chuva, sendo aqui na região bastante chuva. Isso bate bem com aquilo que eu falei, né? Quer dizer, que o Atlântico Norte está aquecido e nesse período de abril, maio, a zona de convergência intertropical, ou seja, aquela faixa em que os ventos do hemisfério norte se encontram com os ventos do hemisfério sul, vai estar chegando ao seu extremo sul, em torno de 4 a 5 graus sul, e com isso os ventos vão soprar da África e trazer bastante umidade para cá, produzindo essa quantidade enorme da chuva, que na região aqui de Chapadinho deve dar um acumulado superior a 900 milímetros nesses 3 meses. Esse aqui é o problema, um desvio positivo bastante forte e eventualmente pode atrapalhar a colheita. Tá? Precisa tomar cuidado com isso no planejamento. E finalmente, julho a setembro aparece aqui com um verde, talvez assim um pouco azul, não sei, mas de qualquer forma vai estar em torno da média. Eu optei por pegar um pouquinho abaixo da média. A média acumulada para esse período é 35 milímetros, sobe muito pouco. Esperamos um acumulado de 5 a 35 milímetros, estourando uns 15% a menos. Mas, como eu disse, não é tão crítico que agora olhem, prestem atenção. Vejo que no caso do Paraná e São Paulo, aparentemente também teremos excesso de chuva nesse período de julho a setembro. Válido também para a costa norte, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Lembrar, então, que já discutimos as outras vezes, que, em minha opinião pessoal, houve uma mudança na circulação atmosférica global, agora tendo mais trocas de massa de ar polar com massa de ar tropical, a partir de 2006. E lembrar, então, do trabalho do George Ivan Gagarin, esse russo que catalogou esses períodos em que havia maior troca de massa de ar polar e períodos que havia menos troca de massa de ar polar. No caso específico, entre 1916 e 1945, o índice que ele criou, que é chamado Índice de Circulação Atmosférica, subiu e nós tivemos um aquecimento, sugerindo então que nesse período o jato polar estava bastante forte e manteve o ar polar aprisionado em boa parte do tempo, uma ou outra vez escapando só, portanto, o número de geadas, a frequência de geadas foi menor nesse período e os invernos fora dos trópicos foram menos intensos. Mas a partir de 46 a 75 o índice decresceu e a temperatura global também decresceu, representada por esse traço aqui mais grosso,
E nesse período tivemos, então, fora da região tropical, notadamente nos Estados Unidos, uma frequência maior de geadas, de invernos mais rigorosos e de estação de crescimento mais curta, porque o inverno se esticava, principalmente nos estados do norte do Corn Belt, e também começava antecipadamente. Lembrar que aqui no Brasil, esse período terminou com aquela famosa geada de 1975, em julho de 1975, em que, na realidade, acabou com o café no norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Minas voltou a plantar café, o norte do Paraná e São Paulo mudaram dos cultivos. A partir de 76, houve novamente um aquecimento, sugerindo que o jato polar estava forte e aprisionava o ar polar nos polos, então o número de geadas e invernos foi muito pequeno comparado com o período anterior, e eu estou partindo do princípio que o índice vai cair nesses próximos anos, já a partir, provavelmente, a mudança já a partir de 2006. Se vocês notarem, é 30 anos aquecendo, 30 anos esfriando, 30 anos aquecendo, então muito provavelmente os próximos 30 anos, de 2006 em diante, deve representar um decréscimo da temperatura, consequentemente invernos mais rigorosos, principalmente na região fora dos trópicos, e isso aí obviamente inclui o Rio Grande do Sul até as serras de Minas Gerais, e isso deve persistir provavelmente até 2035. Então, resumindo, no mês de outubro choveu abaixo da média praticamente em todos os estados, conforme foram feitas as observações do INMET. Chuvas isoladas, algumas excedendo 20 milímetros por dia, mas não foi nada de chuva contínua. A gente nota que choveu até o dia 10, 20, 22 de julho e a partir daí ficou completamente seco. O índice padronizado de precipitação classifica clima normal para a região de Chapadinha, sugerindo então que não houve nem excesso, nem déficit de chuva na região e, de fato, nesse período, nesses últimos 180 dias, normalmente chove muito pouco na região. O Climate Prediction Center, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, naquele mapa mostra chuvas em média, uma redução de 30% nessa quadrícula aqui, que é de 0 a 5 graus sul, de 40 oeste a 45, que engloba a Chapadinha. A previsão de curtíssimo prazo do Global Forecasting System, Sistema Global de Previsão, é para essa próxima semana, de 5 a 10 milímetros, abaixo da média, obviamente, e na outra semana, de 30 a 6 de dezembro, já um pouco mais chuvoso, de 15 a 25 milímetros no total acumulado dessa semana, mas ainda assim um pouco abaixo da média. Na previsão por similaridade, outubro a dezembro fica abaixo da média, com um acumulado em torno de 90 milímetros, embora acho que isso possa subir um pouco agora que já a situação está se estabelecendo. De janeiro a março vai estar em torno da média, já chove muito nesse período aí, 980 milímetros, é um pouquinho acima da média, mas esse pouquinho, do seu ponto de vista quantitativo, é bastante grande. Abril a junho, sim, marcadamente bem acima da média, com total acumulado maior no período aqui de abril-junho, maior do que 900 milímetros, ou seja, maior do que 105% acima da média. E julho a setembro, na média, acumulado em torno de 20 a 30 milímetros. Não vamos ter, aparentemente, nenhum mês seco, com exceção desses meses aí que tivemos outubro, novembro, dezembro já deve estar dentro da normalidade, mas o que a gente nota é que fevereiro 15% a mais, março 25% a mais acima da média,
abril 35% acima da média, e notem, junho com 80% acima da média. Então é sinal que vocês têm que se preocupar. Se plantar atrasado, sabe que ainda temos junho para garantir o cultivo. E julho, agosto, setembro, na média. A estação chuvosa está atrasada, né? Mas, em princípio, como eu já mencionei, parece que houve uma mudança na circulação e parece que a partir de 17 e 18 de novembro começou a mudar. O Instituto Internacional de Pesquisa do Clima e Sociedade, juntamente com o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, prevê um El Niño de moderado para forte a partir de novembro, dando 94% de probabilidade. Mas eu não acredito que vá ser assim, não. Acho que o Pacífico deve ficar um pouco mais quente. Nós vimos aí pelos gráficos que a onda de Kelvin ela já está perdendo sustentação, ela está se desintensificando, e eu não acredito que haja um El Niño. Lembrar que El Niño não é só água quente. A atmosfera tem que responder, a chamada OS, Oscilação Sul, que é a variação do campo da pressão atmosférica. E se a pressão atmosférica não mudar, o campo de pressão não mudar, então não tem impacto na nossa chuva, que vai ser dominada essencialmente pela circulação extratropical, frentes frias nossas do hemisfério sul, chegando aí até a região do centro-oeste e até o norte. No hemisfério norte, a gente já está vendo que as frentes frias estão chegando até a costa norte da América do Sul, deve produzir chuva acima da média naquela região, que vai influenciar a nossa chuva aqui, entre outubro e dezembro, e depois em abril, no Atlântico, abril-maio, com a zona de convergência intertropical descendo. Então é muito provável que vamos ter excesso de chuva nesse período, então não vejo assim possibilidade de se ter um El Niño clássico, no sentido de que vá mudar o campo da pressão atmosférica. No oeste do Corn Belt, vocês viram que durante o verão foram chuvas abaixo da média. Isso deve ter influenciado a produtividade, particularmente no milho, que é mais sensível. Mas um ponto importante é o seguinte, que já no início de outubro, final de setembro, na verdade, início de outubro, sofreu a primeira geada, principalmente os estados do norte do Corn Belt. Mas, nessa altura do campeonato, de acordo com o Departamento de Agricultura, já tinham 43% da soja colhida e 34% do milho. Mais recentemente, no final de outubro, início de novembro, teve uma nova geada muito mais forte, e nessa oportunidade, de acordo com esse relatório do dia 7 de novembro, só 86% da soja e 77% do milho tinha sido colhido. Então, presta atenção. Ainda faltava 14% de colher, sem levar em consideração o mérito da produtividade. Apenas a colheita, faltando 14% para colher, e no caso do milho, 23% da colher, e aí cai em algumas regiões, deixa neve até as 80 centímetros de neve. Então vocês sabem que passa a ser muito difícil colher com baixas temperaturas e com neve. Portanto, eu estou trabalhando com uma quebra na soja de pelo menos 10%, e no milho talvez até mais, mas eu vou ficar com 10% na quebra do milho. Lembrar que a expectativa da safra de milho deles era 364 milhões de toneladas, e se quebrar 10% são 36 milhões de toneladas fora do mercado, quer dizer, bastante, é muito milho e pode eventualmente influenciar nos preços. As províncias do nordeste da China, notadamente Heilongjiang, que é o responsável por 40% da safra da soja chinesa, teve um verão com chuvas abaixo do normal, e agora também tiveram já nevascas recentes, em outubro e novembro, no início do mês,
as rodovias estavam fechadas, os aeroportos estavam fechados lá no nordeste da China por conta do excesso de neve. Lembrar então que se tiver muita neve, a extensão territorial for bastante grande, deve atrasar o plantio, porque primeiro precisa derreter a neve, para depois descongelar o solo, para finalmente colocar a semente. Na Argentina, a Argentina começou com uma expectativa de 50 milhões de toneladas na safra 22-23 e colheu apenas 24 milhões, então teve uma quebra de 50%, que pode se repetir em função das condições. Eu acho que também nos Estados Unidos e na China também deve se repetir em função do acúmulo daquela água quente que nós vimos no norte do Pacífico. Então, eu espero que os preços venham a subir, tanto para a soja como para o milho também. Então, era isso que eu queria dizer, e qualquer dúvida, então, vocês encaminhem ou por e-mail ou por WhatsApp, e à medida do possível eu vou respondendo a essas perguntas. Demais, uma boa safra para todos.